Continuando a aula sobre hipertensão arterial sistêmica, agora com a classificação da pressão arterial. Então, aqui nessa tabela, nós podemos ver os diversos tipos de classificação de acordo com cada parâmetro de pressão arterial. Então, nós temos a pressão arterial ótima, que é aquela menor do que 120 por 80 milímetros de mercúrio. Nós temos a normal, que é menor do que 130 por 85 milímetros de mercúrio. Temos a limítrofe, tá, que vai de 130 a 139 na sistólica, de 85 a 89 na diastólica. E aí já começamos nos níveis de hipertensão, tá, que nós temos o estágio 1, 2 e 3. O estágio 1 é aquele que vai de 140 ao 159 na sistólica e de 90 a 99 na diastólica. Estágio 2, 160 a 79 na sistólica, de 100 a 109 na diastólica. E a hipertensão estágio 3 é aquela onde o valor da sistólica ele se enquadra ali de 180 ou maior, e na diastólica maior do que 100. E aqui nessa observação ele vem explicando para a gente, por exemplo, se a pressão der 160 na sistólica e 90 na diastólica, em qual estágio ela vai se enquadrar? Sempre no que deu maior, no caso aqui no 2. Tá? Se fosse o contrário, se ela deu 109 na diastólica e 140 na sistólica, ela vai se enquadrar no estágio 2. Tá? A gente sempre considera o valor maior. Então vamos falar um pouquinho sobre a importância da consulta de enfermagem, dos profissionais de enfermagem, na prevenção da hipertensão. O profissional de enfermagem ele vai ter o contato direto ali com a população, tá? Ou seja, na consulta de enfermagem, ou seja, realizando os procedimentos, em atividades educativas em grupo, em atividades na comunidade. Então essa questão da educação em saúde, dessa promoção à saúde é muito importante para o enfermeiro e para o técnico. Vocês, enquanto técnico, vão difundir esse conhecimento com familiares, amigos, pessoas próximas, com os pacientes. E no caso da consulta de enfermagem, essas consultas elas podem ser individuais ou coletivas, tá? E sempre buscando incentivar mudanças no estilo de vida, principalmente para aquelas pessoas que já estão ali com a pressão arterial limítrofe, que já estão quase hipertensas. Então essas mudanças, essas orientações que a equipe de enfermagem pode fazer com essas pessoas são importantíssimas, porque elas vão reduzir ali o risco dela desenvolver hipertensão no futuro e todas as comorbidades associadas. Então o incentivo a hábitos de vida saudáveis, alimentação, exercício físico, diminuição do consumo de álcool, abolir o tabagismo. Tudo isso deve ser levado em consideração na abordagem com a população. E sempre essas orientações devem ser feitas levando-se em consideração as características regionais, culturais, sociais e econômicas de cada indivíduo. E aqui nessa tabela, a gente consegue ter uma estimativa de cada mudança que o indivíduo promove no seu estilo de vida, qual a redução estimada que ele pode ter na sua pressão arterial. Tá, então aqui se enquadram algumas das mudanças que eu falei anteriormente, que devem ser incentivadas pelo profissional de saúde para a população, e a estimativa ali em milímetros de mercúrio que pode ser reduzida da pressão arterial dessa pessoa. Tá, então envolve aí sempre o estilo de vida saudável, essa mudança nos hábitos de vida, que são importantíssimos na prevenção da hipertensão. Nessa outra tabelinha, a gente tem aqui alguns fatores de risco para a pessoa hipertensa desenvolver uma doença cardiovascular, que já são doenças mais graves. Então, o hipertenso ele pode apresentar esses fatores que se dividem em dois grupos, os de baixo risco e intermediário e os de alto risco. Então, pacientes que são tabagistas, hipertensos, que já são obesos, sedentários,
pessoas do sexo masculino, histórico familiar de doença cardiovascular, idade maior do que 65 anos para homem, se tem histórico de doença cardiovascular na família maior do que 55 anos para homem e de 65 para mulheres. Tá? Então isso aqui é considerado baixo risco ou risco intermediário. E os fatores de alto risco? AVC prévio, infarto prévio, lesão periférica em órgão-alvo, por exemplo, no rim, se já teve ataque isquêmico transitório, se já tem hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é uma comorbidade que pode ser causada pela hipertensão arterial, nefropatia, retinopatia, aneurisma de aorta abdominal, estenose de carótida sintomática e diabetes mellitus. Então esses são fatores de alto risco para que a pessoa desenvolva uma doença cardiovascular mais grave. Tratamento da hipertensão. Esse tratamento ele vai se dividir em duas modalidades: no tratamento não medicamentoso e no tratamento medicamentoso. Tá? O não medicamentoso se inclui aqui a prevenção. Tá? E esse tratamento ele vai envolver o quê? Então vai envolver a mudança no estilo de vida, redução de bebidas alcoólicas, abolição do tabagismo, alimentação saudável e a prática de atividade física. Tá? Então, a pessoa mudando esses fatores, se ela é hipertensa grau 1 ou se ela já está ali na pressão limítrofe, ela pode diminuir isso para uma pressão arterial até ótima, tá? Mantendo ali o seu peso corporal no IMC dentro dos parâmetros. Então, isso tudo são fatores que podem até reverter o quadro, em alguns casos. E aqui temos algumas orientações para alimentação saudável em pessoas com hipertensão arterial. Então aqui envolve o consumo sempre de sódio, que tem que ser controlado. Procurar comprar alimentos, né, que tenha pouco teor de sódio, pegar o costume de ler o rótulo desses alimentos. Sempre optar por temperos naturais, evitar condimentos, temperos artificiais, industrializados. Evitar alimentos industrializados em geral. Reduzir o consumo de gordura. Evitar a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Consumir pelo menos 3 porções de frutas ou hortaliças durante o dia. Procurar realizar atividade física com orientação de um profissional capacitado. E manter o seu peso dentro de um parâmetro saudável. Tá? O excesso de peso ele vai contribuir muito para que você desenvolva a hipertensão arterial. E no caso aqui da ingestão dos micronutrientes. O que são micronutrientes? Vitaminas e minerais. E dentro dos minerais existem alguns que podem contribuir para a manutenção da sua pressão em um nível melhor. Por exemplo, o potássio. Tá? Então a pessoa que faz a restrição de sódio, ela deve fazer uma dieta que tenha alimentos ricos em potássio. Então vai aumentar, vai ter um benefício maior para a pessoa que faz a dieta hipossódica. Então o potássio ele induz a redução da pressão arterial, além do efeito protetor contra os danos cardiovasculares. E também ele age como uma medida auxiliar para pessoas submetidas à terapia com diuréticos, onde ela perde bastante potássio. Outros micronutrientes que também vão influenciar, né, para o hipertenso são o cálcio e o magnésio. Tá? Você não precisa suplementar esses minerais. O ideal é que você consiga ingerir eles através da sua alimentação. E aqui nessa tabelinha nós temos uma lista de alimentos ricos em potássio e também em magnésio. E por fim, nós temos o tratamento medicamentoso. Tá? Aqui é onde vão ser utilizados uma ou mais medicações associadas, dependendo de cada caso. Então, o paciente com a pressão arterial limítrofe, sem nenhum fator de risco, que a gente viu na tabelinha, para doença cardiovascular, basta que ele realize as mudanças no estilo de vida. Tá? Já aqueles pacientes que tiverem o risco de doença cardiovascular ou que já estejam no estágio 1 em diante, esses devem começar imediatamente o tratamento medicamentoso. E aqui nessa tabela
nós temos exemplos das classes de antihipertensivos e exemplos de medicamentos que pertencem a essa classe, com a concentração que é disponível, né, para cada um desses medicamentos, a dose mínima, a dose máxima recomendada e a quantidade de vezes que a pessoa pode tomar esse medicamento por dia. Então nós temos diversas classes de antihipertensivos, diuréticos tiazídicos, diuréticos de alça, agentes poupadores de potássio, beta-bloqueadores, alfa e beta-bloqueadores, beta-bloqueadores não seletivos. Temos uma infinidade de classes de medicamentos, inibidores da enzima conversora da angiotensina. E aqui vocês podem ver os nomes desses medicamentos, muitos deles vocês já podem ter ouvido falar, conhecem, tem algum parente que faz o uso. Então aqui tem todo esse rol de medicamentos divididos por classe com a concentração e a dose recomendada de cada um deles. Então nossa aula de hipertensão arterial vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar no chat. Um abraço.